Opa pessoal, Luiz Previdente, e teve uma ex-aluna minha, que fez um pedido para a gente abordar o planejamento ortodôntico e nós decidimos falar a respeito dos casos com extrações. E você vai concordar comigo que os casos com extrações, eles nos geram uma certa angústia, um certo medo, ou talvez uma mistura de medo com dúvida, indicar ou não indicar. E eu vivi muito isso no começo da especialidade e acredito que você também possa estar vivendo esse dilema. Então vamos deixar claro por que eu tinha essa angústia e talvez acho que isso aconteça com você também, e tinha esse medo, essa dúvida. Primeiro, cara, eu passei 4 anos fazendo faculdade para não extrair dentes. Dentística, endodontia, tudo a gente fazia para não extrair dentes. Então foram 4 anos para não extrair dentes. Quando eu entrei na especialidade de ortodontia, que me falaram para eu indicar a extração de um premolar totalmente rígido, aquilo me gerava um certo conflito, né? Eu tinha toda uma bagagem para não extrair dentes e de repente agora eu estou extraindo ou indicando extração de dentes rígidos. Então esse é o primeiro conflito básico, você vai sentir isso, principalmente se você estiver iniciando na especialidade. É o fato de você ter sido treinado 4, 5 anos para não extrair dentes. Outro fator principal, a extração é uma medida irreversível. Quando você faz, não tem como você voltar atrás. Ah, agora eu vou colar com super bond? Não, não dá. Você mandou extrair ou você extraiu, já era. Então isso também gera uma certa tensão. O outro é que quando você indica extrações, você pode alterar uma estrutura da face que hoje ela é muito valorizada nos princípios ou nos aspectos de beleza, que é o lábio ou os lábios. Então, quando você faz extrações, você pode alterar ou impactar muito a projeção labial. E isso hoje tem uma importância nos conceitos de beleza muito grande, porque as mulheres belas, a gente vai até colocar umas aqui para você ter uma ideia, elas têm, ou consideradas belas, elas têm lábios espessos. Então, preste atenção com os lábios. Então, esses fatores, eles causam um certo medo, uma certa angústia de indicar as extrações. Então a gente vai abordar aqui como você adota uma conduta segura para indicar as extrações e ter mais sucesso nesses casos. Então vamos lá. Primeiro, para você indicar as extrações, você tem que saber por que você vai indicar. Por que nós indicamos as extrações na ortodontia? Primeiro, que é o campeão, vamos dizer, de audiência, onde a gente mais indica. Quando há uma discrepância de modelo muito grande, o paciente tem um apinhamento muito grande. Depois a gente vai falar a respeito do apinhamento e quantificar. Segundo, nos casos onde a gente quer fazer uma compensação entre os dentes da maxila e mandíbula, ou seja, se você tem uma classe 2, primeira divisão, severa, você pode querer extrair dentes superiores para poder retrair os dentes e adequar os dentes da maxila aos dentes da mandíbula. Então fazer compensação intermaxilares. Ou você pode fazer o contrário, numa classe 3, extrair premolar inferior ou um incisivo inferior para poder fazer essa compensação. Depois, terceiro fator, para cirurgias ortognáticas. Você quer descompensar para poder fazer o cirurgião corrigir o problema esquelético do seu paciente. E o quarto fator, nos desvios de linha média. Talvez se você tem um desvio de linha média superior, você pode extrair um premolar para poder fazer a correção da linha média. Então, geralmente, nós indicamos as extrações para esses 4 fatores. Discrepâncias de modelos, grandes apinhamentos, compensação intermaxilares, cirurgias ortognáticas, fazer a descompensação e desvios de linha média. Agora eu quero te chamar a atenção, momento rock and roll da nossa aula. Acorda, presta atenção que isso é muito importante. Quando você for indicar extrações, a principal estrutura que você tem que ver são os lábios. Você vai ver ângulo nasolabial e projeção labial. Volta tudo de novo, escuta, presta muita atenção. Se você está pensando em indicar extrações, preste atenção no lábio do seu paciente, ângulo nasolabial e projeção labial. Se você tem um ângulo nasolabial fechado, ou se você tem um lábio que tem a morfologia espessa,
esse é um bom indicador para você fazer extrações, porque você vai melhorar a posição do lábio do seu paciente. De uma forma geral, se o paciente tem o ângulo nasolabial normal ou até o ângulo nasolabial aberto, e se o seu paciente tem lábios finos, essa é uma contraindicação para extração, tá? Vamos voltar agora e falar daqueles aspectos que eu te falei, ou daquelas indicações, o apinhamento, o desvio de linha média, a cirurgia. Vamos falar a respeito do apinhamento. Bom, primeira dica que eu quero te dar, não é um problema, não se julgue se você tiver dúvida de fazer extrações, de você indicar extrações. Você só não vai falar para o seu paciente que você está em dúvida, mas é fundamental, no início do tratamento, você falar para o seu paciente que há uma possibilidade de você extrair dentes permanentes. Isso é fundamental. No começo, antes de montar o aparelho, logo lá no diagnóstico, no planejamento, o seu caso é limítrofe, nós vamos iniciar sem extrações, mas se forem necessárias extrações, eu te aviso depois de 6, depois de 8 meses, depois de 1 ano de tratamento. É fundamental essa conversa, porque se você está na dúvida, você não avisa, e no meio do tratamento você fala para o cara que ele tem que extrair 4 premolares, 2 premolares, a chance dele se frustrar com você é muito grande. Então ninguém na vida quer surpresas desagradáveis. Eu não quero sair daqui e alguém falar assim, Luiz Henrique, bateram no seu carro ali fora. Pô, essa é uma baita de uma surpresa desagradável. Ninguém quer acordar de manhã, ir para o seu consultório e escutar assim, você vai ter que extrair 4 dentes. Se você não teve essa conversa no início do tratamento, a chance do seu paciente trocar de profissional, te abandonar, é muito grande. Então não tenha medo de estar na dúvida. Agora, informe seu paciente com antecedência, que o caso é limítrofe e que talvez você vai precisar das extrações. Voltando ao apinhamento. Se você tem um apinhamento severo, e os apinhamentos severos na ortodontia, eles eram considerados, até um tempo atrás, acima de 4 milímetros. Hoje, com o advento dos aparelhos autoligados, com o uso de mini-implantes, esse patamar hoje a gente percebe que clinicamente a gente extrapola um pouco mais, fazendo expansões, fazendo distalizações. A distalização é uma expansão, só que no sentido sagital. Então, hoje eu diria assim, se você tem apinhamentos acima de 6 milímetros, considere as extrações. Quando você vai começar a considerar, você vai começar a ver critérios para indicar essas extrações. O primeiro critério, eu já comentei com você, são os lábios. Se você tem muito apinhamento, e se você tem com apinhamento protrusão, você tem lábios espessos, as extrações são muito bem-vindas. Você vai resolver o problema da oclusão do seu paciente e vai melhorar a face dele. Então, ou seja, você tem grande apinhamento, tem protrusão e tem... Esqueci o último. Se você tem apinhamento, protrusão e lábios espessos, indica as extrações. Você melhora a oclusão e melhora a face. Lembre-se de observar também o ângulo nasolabial. Agora, quando você começa a ter um apinhamento médio e você tem lábios bem posicionados, você tem que considerar outras possibilidades de tratamento. E em relação ao apinhamento, você pode pensar em expansão, em desgaste, ou você pode pensar expansão, desgaste, extração, qual seria a última? Acho que essas 3 possibilidades, são essas 3 que você teria para poder corrigir o apinhamento. Quando eu falo expansão, eu estou pensando na expansão tanto transversal como na expansão sagital, que hoje com os mini implantes a gente usa bastante, nos casos de protrusão sem apinhamento, usar os mini implantes para corrigir essa protrusão. Então, com relação ao apinhamento, você pode pensar depois, se o seu paciente precisa de uma expansão, nós vamos ver depois em outros vídeos quais são os critérios para você indicar as expansões. Quais são os critérios para você indicar os desgastes? E quais são os critérios para você indicar uma distalização? Então, nessa série de vídeos a respeito das extrações dentárias, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar. Primeiro, deixar muito bem lábios. Segundo, quantidade de apinhamento. E aí a gente vai escolher a nossa melhor alternativa de tratamento para esse paciente. Valeu, obrigado!